dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou aqui em mais um camping do Thousand Trails com essa linda vista do rio Joaquim. Tem o rio aqui, tem passando ali do outro lado, daí tem um lago também. E aqui pode pescar, mas tem que ter licença. Aqui é aquela área em comum, o lodge, onde que você pode jogar sinuca, descansar aqui, ler um livrinho. Nunca tem gente aqui, por alguma razão. Aí tem a televisão, mas o problema aqui é que fecha às 5 horas, né? Então não é muito tempo que a gente tem aqui para poder se divertir. Tem o escritório principal aqui. A gente pergunta e irrita a mulher aqui. Então daí tem o bairro aqui do lado. Tem mais uns 2 RV parks aqui beirando o rio. São só 72 vagas, né? Então é o tipo do lugar onde que você tem que fazer a reserva bem antecipado para não ficar aí na vontade de ficar aqui. O lugar é bacana porque é bem calminho, bem quieto, é bem assim perto da I5. Acho que não dá para ver lá, mas é bem lá na frente tem a I5, mas é bem silencioso, né? Por causa que tem um pouco de distância. E daí é o dia inteiro assim quietinho, né? Não vi nenhuma criança, né? Não tá na época de férias também, mas é só mais velhinhos aqui. E daí não tem atrativos aqui perto. Tem praças, né, na cidade de Manteca, que isso quer dizer manteiga. E lá eu já fui passear um pouquinho no centro, bonitinho. Mas bem típico de cidades assim com uma população pequenininha, que não tem muito bufufu, muita festança, né? Então vou passear agora nos pontos interessantes que eu achei aqui. Pois é, eu falei que não tem muita coisa aqui, mas tem umas coisas interessantes. Por exemplo, estamos aqui numa história voltando ao passado, lá pelos anos 2000, 1913, 14. Essa estrada aqui é a Lincoln Highway. A Lincoln Highway foi uma das primeiras transcontinentais que cruzava lá de Nova York até no São Francisco. Então essa estrada aqui funcionou por muitos e muitos anos, né? Vocês que gostam aí da história da Highway 66, essa estrada aqui funcionou todos esses anos aí. Foi a primeira estrada que foi feita especificamente só para carros. Ela ainda existe, né? Mas foi intercalada, juntadas com outras, né? Então essa estrada aqui cruza 3 estados. Depois eu coloco aqui a figurinha do mapa onde que essa estrada cruza aqui. Então tá aí, ó, tem um ponto histórico. A gente sempre acha coisa interessante para fazer, para ver, né? Então tá aqui, ó, a Lincoln Highway, uma história, uma estrada muito, como é que fala assim, histórica, mas não muito popular, né? Famosa, conhecida pelas pessoas. Então é isso aí, vamos pro próximo ponto turístico. Como eu disse, não tem muita coisa para fazer, mas tem muito lugar interessante para visitar. Tá aí aquela Interstate 5. E como é uma rota muito popular, você vê, né? Caminhão atrás de caminhão, atrás de caminhão, de tudo quanto é companhia que você pode pensar. Então tem ali, eu fui ali, eu vi no mapa que tem uma fábrica da Tesla, mas não é de carros, né? É de bateria. Daí eu entrei lá, tá falando, né? Entrada para visitante. Daí o segurança já veio encher o saco. Perguntei, essa aqui que é a fábrica, não sei o que tem, pode fazer visita? Ela falou, não posso falar o que tem aqui. Falei, como não? Tá aqui no mapa falando que aqui é a fábrica de baterias. Mas não é bateria pro carro, é aquelas baterias de quando cai, por exemplo, a energia de alguma, sei lá, de algum prédio, de alguma fábrica. Eles fazem aquelas baterias, né, de alto porte. Tá vendo? Mas aqui é uma rota interessante, né? Se ficar aqui parado, você vê tudo quanto é tipo de companhia. Que essa estrada aqui, 5, ela segue lá da fronteira do México até lá no Canadá. Então assim, o trânsito praticamente o dia inteiro, principalmente passando por perto de cidades grandes. E aqui tem, olha o tamanho. O Ashley é uma loja onde tem móveis. Então é o Ashley Outlet. Também é um centro de distribuição. Daí tem a Tesla. Também tem aquele restaurante de hambúrguer lá, o In-N-Out, centro de distribuição. Que mais? Putz, tem um monte. Vamos ver se eu pego o mapa e mostro aí. Mas tem vários centros de distribuição de várias companhias grandes que tem aqui nos Estados Unidos. Algumas você pode entrar para visitar, outras não, né? Mas, vamos ver o que tem aqui. Móveis, né? O que tem aqui? Móveis. Mas como é gigantesca,
Você vê o tamanho do prédio aqui, deve ser interessante lá dentro, vamos ver. Então aqui é o centro de distribuição, ele falou que é lá atrás. E aqui é um showroom. Ou seja, tudo num prédio só. Mas aqui é gigantesco. Se você vai em outras lojas da Ashley, você pode achar um espaço mais ou menos desse tamanho aqui assim. Mas não, né? Adicionando todas essas outras áreas aqui. Nossa senhora. Mas eu acho legal, né? Porque se você está à procura de um móvel, você vai em lojas e você acha, tem 3, 4 modelos para você ver se gosta, né? Aqui tem 1000 tipos de sofá, cama, mesa, tem de tudo, né? Ele falou que lá tem um cantinho da liquidação. Vamos lá ver o que tem. É, para quem gosta de liquidação, tem de tudo. Nossa senhora. Só móveis. Todos os tipos de móveis. Aqui o cantinho da liquidação. Tá vendo? Aqui é a Tesla. Segurança mal educada. Não sei o que tem aqui. Não sabe o que tem aqui. Eu não posso falar. E olha, a metade dos carros aí dos empregados não é da Tesla. Será que eles são culpados por isso? Ó, aqui também já queria entrar, mas não vai dar, que eu tô vendo que tem uma guarita. Aqui é, por exemplo, o centro de distribuição dos hambúrgueres aí do In-N-Out. Olha o tamanho dos negócios aqui, meu. Você vê, né, a logística dessas companhias, né? Tem de tudo. Qual que é? Não, Reese's não. Putz, esqueci, meu. Eu tava olhando o mapa, um monte de distribuição, centros de distribuição de produtos que a gente conhece aí. Tem os carros atrás de mim que vai atrapalhar. Olha aí, ó. Fábrica das baterias aqui da Tesla. Mas aí você pergunta pro cidadão, ele fala que não pode entrar. Aqui eles chamam de Mega, como é que chama? Mega Factory. Também gigantesco o lugar aqui. Pois bem, vamos passear aqui, apresentar a vocês o parque de Turtle Beach, ou a Praia da Tartaruga. Não tinha nem notado, deve ter chegado ontem à noite, esse vizinho novo. Esse aqui também chegou ontem, daí o outro foi embora. E daí também a mulher falou que estava um dos banheiros ali, que é o nosso, vamos dizer assim, se quiser usar o banheiro, né? Pode usar o do trailer ou pode usar o de lá, tem 2 ali. Que vandalizaram o chuveiro, daí eles trancaram de vez. Então só tem um banheiro disponível para nós, que se não quiser tomar banho ou usar o lavatório no nosso trailer. Então esse camping aqui é do sistema do Thousand Trails. Esse aqui é Thousand Trails mesmo. Não é daqueles adicionais que eu falo para vocês que precisa comprar um pacote extra. São apenas 72 vagas. Estava conversando com o meu vizinho de Oregon ali. E daí ele falou também que ele teve o mesmo problema que eu. Ligou lá pro número 800. E daí sempre falar que não tem vaga. Então eu sempre recomendo as pessoas ligarem direto aqui pro parque, que eles acabam dando um jeitinho. E daí foi isso que ele fez. Ele falou, sim, tem. E também eu fiz a mesma coisa. Toda vez que eu ligava pro número 800 não tinha vaga. E daí eu liguei direto pro camping, que foi difícil até de falar com a pessoa que fica lá na guarita. E daí ela falou, quando você quer? Eu falei as datas e tal. Falou, tem. Daí me colocou ali. E eu ainda depois disso, já planejando a minha volta, eu liguei mais 2 vezes para adicionar mais 2 dias. Um, na verdade, quando eu cheguei aqui, e outro eu fiz com antecedência, ligando para cá. Então, sempre dá um jeitinho, né? Gente que desiste, gente que não vem. Toda essa área aqui vazia é para barraca, mas nessa época tem poucos malucos que viajam com barraca, né? Mas tem essa opção, não tem energia, mas sempre tem um ponto de água aí para compartilhar com os outros campistas. Já mostrei ali na entrada onde que tem a área em comum, sempre fica vazia. A maioria das pessoas nessa época são as que moram no sistema tempo integral, né? Pode ficar, o pacote que você tem te dá direito a 21 dias no máximo.
E daí pode ficar pulando de parque em parque. Então é isso que as pessoas fazem. Fica 21 aqui, vai para outro parque, vai para outro parque, vai para outro parque. É assim que funciona com as pessoas que moram tempo integral nesse sistema aqui do Thousand Trails. Aqui beirando a I-5 não dá pra ver, né? Mas lá pra frente é a Interstate 5. E lá é um grande centro de movimentos de mercadorias e no norte-sul. Porque essa estrada I-5 interestadual, ela vai de lá do México, né, praticamente até lá no Canadá. Então tem várias companhias aí de logística, de distribuição. Do they behave? Do they behave? I guess they do. It's doggies. Então aqui tem essa prainha. Esse rio se chama San Joaquim. Quarta-feira, hoje é terça, é segunda, né? Quarta-feira para começar a chover. Tô tentando fugir daqui na sexta-feira. Já até perguntei para ela, né? Porque é uma preocupação que eu sempre tenho. Eu sempre assisto vídeos aí de locais que tem o que se chama flash flood. Daí a água de repente sobe assim e inunda os campos. E daí a gente fica, né, flutuando na água. Ela falou que nunca teve problemas, então espero que não tenhamos problemas quando começar a chover e esse rio começar a encher. E pelo visto da praia aqui deve ser uma grande área que ainda pode subir água, né? Ali fica um pouco mais alto, mas não tão mais alto como seria o ideal, né? Aqui você pode vir pescar, mas tem que pegar a licença da Califórnia para poder vir pescar. Seria interessante ficar brincando de pescaria aqui, mas pode, né? Por algum azar aparecer algum fiscal aí. E daí a gente tem que pagar uma multa bem pesada. E também o que eu ia fazer com peixe, né? Então deixa pra lá. Então tem essa praia aqui que é uma área que com certeza durante o verão todo mundo vem aqui e fica tomando sol na prainha. Alguns malucos devem entrar nessa água fria. Mas são os passeios que tem por aqui. Essa grande praia aqui. Cara esquisito. Então daí tem essa área toda aqui para acampar. Vamos dar uma caminhada aqui. Dá para seu parque dá para caminhar ele inteiro sem cansar, porque não é muito grande. Uma das vantagens aqui também é que você, se for membro, né, estiver passando para I-5, por exemplo, tá indo para casa e você quer um lugar para descartar, para desfrutar, tomar banho, seja lá o que for, né, você pode passar o dia aqui, descansar. Não vai poder pernoitar se não tiver lugar, né? Mas se tiver lugar, daí você pode perguntar, tem lugar? Tem, então tá. Então eu vou ficar aqui à noite. Ou se não, só de passagem, você pode vir aqui, fazer o que tem que fazer, ficar na beira do rio, pescar, e daí você vai embora à noite. Tem essas vantagens e isso funciona praticamente com todos os campings do Thousand Trails. Então, com certeza, se não tiver aquelas baias lá que tenha o que for necessário para você acampar com conforto, sempre vai ter essas baias aqui que chama baia seca, né? Não tem água, esgoto, energia. Na verdade tem bom, aqui é um chafariz, mas tem uma torneirinha ali que pelo menos água você vai ter. Então se ficar 1, 2 dias não precisar de energia, aí beleza, né? Dá para se acomodar aqui sem fazer a reserva prévia, anterior. Aqui tem uma área aqui para você limpar o peixe. Aqui uma outra área onde é que você pode deixar o barco, largar o barco se você tiver um barco, né? Ali tem uma represa. Ela falou só se a represa romper, que daí inunda isso aqui. Espero que não rompa, né? Até fala aqui que é uma área que não pode ter RVs. Eu vi duas pessoas de barraca de teto acampando aqui quando eu cheguei. Então uma área mais reservada aí para as barracas, né? A água, que é essencial para muita gente. E ali uma outra área aqui do riozinho se você quiser ficar pescando. Tem uns barquinhos do outro lado ali, mas não pertence ao parque. Tá, e tem uma linha de trem que passa ali, mas pelo menos o tempo que eu tava aqui, acho que tem 1 ou 2 por dia só. Não são muitos trens que passam aí, que daí obviamente fazem barulho, né? E para você que tava com saudades de ver
os meus vídeos com o carrinho levando cocô, tá lá um deles. Essa área D que eu falei, que eu estou, ela não tem esgoto, né? Então você tem que ter, se você encher seu tanque, tem que ter esse carrinho ali para levar o esgoto e jogar fora, né? Que realmente deve ser um saco. Até hoje, graças a Deus, nunca precisei, porque eu tenho minhas manhas aí de conservar água para não precisar jogar no... Ter um desses, né? Até o que eu tinha vendi, porque eu nunca usei. 5 anos, não precisei. Espero eu não precisar, né? É as baias que tem o esgoto, né? Não sei se dá pra ver a cobrinha e o tubo ali. Estão todas cheias, infelizmente. Tem umas baias que são compradas, como essas aqui que tem uma corrente. Tá sem corrente agora. Tem um folheto que nos deram ali na entrada, que daí fala, se você tiver a fim de comprar uma baia, daí você pode modificar ela do jeito que quiser, né? Você pode adicionar um mini shed, alguma coisa aí, um palanque aí, e daí tá $7.500 por ano para você, como essa aqui, ó, para você comprar uma baia, e daí você pode ficar só 210 dias. Não pode ficar mais que isso, porque daí seria considerado um RV Park, não um RV Camping Resort, que é isso aqui, né? Todos os Thousand Trails são assim. E as baias já vi variar preço de 5.000 até 8.000, por aí. Então, se você estiver interessado, por exemplo, de ficar o ano inteiro no mesmo lugar, você pode deixar o seu trailer na tua vaga. É você que não pode estar fisicamente na vaga. Ali a entrada principal, né, que tem a área ali de descanso, a área que o pessoal fica lá jogando sinuca se quiser. Entradinha sempre costuma ter senhas, né, para não entrar qualquer um. E todas as vagas aqui onde é que tem esgoto estão lotadas. Se elas não estão cheias, elas são compradas. Ó, isso aqui é comprada, tá vendo? Alugada, né, vamos dizer assim. Porque só pode ficar um ano, mas você pode revalidar depois se quiser, fazendo lease de mais um ano. Esse lugar aqui eu não faria, viu? Um lugar interessante seria lá em Orlando, em Palm Desert. Tem uns lugares muito mais bacanas para você alugar, fazer um lease aí da tua vaga, se você quiser ficar um ano. Parece que esse corredor aqui, parece que a maioria delas são todas baias compradas. E daí você pergunta, como é que sabe que a pessoa está aqui 210 dias? Não sabe, né? Ela diz que costuma, né, a pessoa vir, daí durante o inverno, daí ela costuma ir lá para visitar a família em outro estado. Mas tem 210 dias, assim, fica 30, fica 10 fora, daí volta mais 15 e vai somando até dar 210 dias. Mas o controle não deve ser muito rigoroso, não. Outro vizinho de Oregon, com uma baia anual. E acabou o parque praticamente. Tem as áreas A, B, C e D. Tá ali o GeoPro, meu GeoPro. Tá ali o GeoPro do vizinho. E é isso aí. Esse parque aqui não tem nada demais assim para mostrar como os outros, né? Que às vezes tem piscina, 2 áreas de descanso aí pro pessoal, né? Tem chalé. Isso aqui nem chalé tem, pobrezinho. Mas é um lugar gostoso, né? Pra quem quer ficar perto da natureza, aproveitar o rio, pescar. É um lugarzinho legal. Então é isso aí. Esse foi o tour aqui do parque de Turtle Beach. Bom dia! Ou já quase boa tarde. Onde estamos? Falei, quando a gente vai nos lugares assim que não tem muito o que fazer, a gente acha coisa pra fazer. E por acaso eu fiquei sabendo que aqui, tarará, no mundo do Amazon, eles fazem um tour. Aqui é um centro de distribuição. Dá pra ver que o negócio não é pequeno, né? Então tem um tour, não são todos os Amazon's Distribution, centro de distribuição, né, que fazem esse tipo de tour, mas aqui é um deles. Fica na cidade de Tracy, aqui na Califórnia. Fica só uns 15 minutos lá do camping.
Então daí eu falei, por que não? Vamos fazer esse passeio. Tem que marcar no site deles e daí vamos ver como é que é, né? Tenho a mínima ideia o que eles vão falar, fazer. Só sei que não pode provavelmente filmar. Vamos ver. Muito interessante, gente. Vale a pena fazer esse tour, que demora mais ou menos 45 minutos a 1 hora. Infelizmente não pode filmar lá dentro, então ele explicou todo o processo. Aqui é um Fulfillment Center. Ou seja, quando você faz uma ordem no Amazon, daí vem para cá, bom, da região daqui, né? Que é na Califórnia, diz que vai para San Diego, toda essa região aqui. E daí ele disse que demora, são 4 andares que tem, cheio de robôs, é muito bacana. Se der para colocar algumas fotos, porque não pode tirar foto lá dentro, só pode tirar uma foto em um lugar. E daí eu vou mostrar para vocês. Mas daí você faz seu pedido, daí mostrou lá os robôs, né? Como, quando chega por exemplo, se você compra sei lá, vamos dar um exemplo, uma bateria. Então vem da fábrica, daí tem uma área de armazenamento de produtos, né, que são os mais pedidos. E daí a hora que chega, daí desembrulham, daí coloca num tipo assim um cart, em português é difícil, né? Tipo assim, tem 1, 2, 3, 4, 5, tipo uma prateleira que tem mais ou menos umas 5 prateleiras, 5, 6, né? Daí que ela roda, o robô faz ela rodar. Daí eles vão colocando, escaneia, né? Vai colocando em todos esses bins, essas caixas todas no mesmo, nesse mesmo cart, e daí, nesse mesmo carrinho, né? E daí o robô, né, vira, daí eles vão colocando os itens, todos desorganizados, mas o robô vai saber onde que tá, porque você teve que escanear, eles tiram fotos. E daí depois disso, a hora que alguém faz um pedido, daí já sabe onde está armazenado nesse prédiozinho, né, vamos falar assim. E daí o robô leva lá para a pessoa que tem que pegar os itens, daí ele pega, daí escaneia, daí coloca numa caixa, e daí a caixa vai para outro lugar, que daí a hora que tá todos os produtos prontos, daí vai para onde coloca dentro da caixa, né, para selar e colocar o endereço, e daí vai para a área onde é que tem os caminhões que vão entregar isso ou eles mesmos vão para outra cidade entregar no centro de distribuição, ou eles mandam lá para UPS, outro lugar onde é que faz a entrega. Ele falou que demora mais ou menos 15 minutos de quando você faz o seu pedido até a entrega do produto sai, né? Sai para ser entregue. Ou seja, quer dizer, tem o transporte, né? Mas a hora que você faz o pedido até a hora que sai aqui do Fulfillment Center para sair para os lugares para onde tem que ir. Muito legal. Eu não sei quantos, vou até ver, mas parece que era só 2 lugares que fazem esse tour aqui assim. Tem 3 pessoas que ficam lá vigiando para ver se a gente não coloca nada no bolso. Mas muito legal, valeu a pena. Diz que o salário deles aqui começa a $12,75. Aqui nesse lugar na Califórnia, né? Porque cada estado é diferente. E daí o que acontece é que eles também têm muitos benefícios de saúde. Falou ele que logo do primeiro dia já tem. Eles pagam acho que até $2.000 se você está trabalhando part-time. Daí eles pagam até $2.000 para você estudar no teu tuition da escola, as taxas da escola. Ou se você é tempo integral, eles pagam até $5.000. E daí eles deixam essa lembrancinha aqui para nós, esse saquinho aqui de material reciclado de saco de café do Brasil. Não sei de onde que é esse material aqui, mas é igual aquele saco de café. Pois bem, vamos passear para outro lugar. Facility in Tracy has just expanded. It's one of the largest in the U.S. and Canada. KCRA3's Kay Racine takes us on a tour and explains how Amazon is addressing worker safety concerns. This side that you're looking at has 20 locations. A first look at the newly expanded Amazon sorting facility in Tracy. High-tech, almost 1 million square feet that Amazon promises will keep workers safe. Those things that we've implemented are the benefit for the associates, having less touch of packages, more critical roles, more technique roles. The company says this facility is one of the busiest in the United States and Canada and serves customers from Monterey to northern Sacramento. Our AR system can do 18,000 packages an hour. So for a full day, that's 270,000. And with that many packages, a whole row
row of robots and lots of people are needed. At this particular facility here in Tracy, more than 1,500 people are employed by Amazon. In total, Amazon has 170,000 employees in California. In recent years, the e-commerce giant has come under fire for what workers called poor working conditions. KCRA asked how Amazon is addressing those concerns. The health and safety of our employees is absolutely number one. One issue brought up by workers is not enough time for bathroom breaks. There's actually bathrooms located literally all over, so they're definitely welcome to use the restroom when they want. The company also shared with us that they have invested $10 billion to keep employees safe during the pandemic. Last year, Amazon agreed to pay $500,000 to better enforce state consumer protection laws after California's Attorney General said the company concealed COVID-19 case numbers from its workers. Amazon always wants to be a partner within the community. It's not just about getting packages out. It's more than that. It's having great associates. In Tracy, Kay Racine, KCRA 3 News.